Olá, alunos e alunas, tudo bem com vocês? O conteúdo dessa semana será frações e produtos notáveis. Frações algébricas, né? É a divisão de equações algébricas ou expressões algébricas. Vamos lá, então. Considere um ônibus que percorre 600 quilômetros em X horas. Então, ele percorre 600 quilômetros em X horas. Esse é o ônibus. Em média, esse ônibus desenvolve uma velocidade 640 dividido por X. Ele percorre 640 quilômetros em X horas. Então, em média, a velocidade dele é 640 dividido por X. Porque é 640 sobre as horas. Né? É o quilômetro rodado sobre as horas. Vamos admitir que um carro percorra os mesmos 640 quilômetros, só que em X menos 2 horas. Nesse caso, a velocidade média, ou a média da velocidade em quilômetro por hora, seria representado pelo quociente 640 por 2 por x menos 2. Então, você tem o quê? Uma fração algébrica. Você tem aqui uma fração algébrica do carro e uma fração algébrica da velocidade do ônibus. Frações algébricas. Então, fração algébrica é o quociente de dois polinômios indicando na forma de fração, cujo denominador seja uma expressão algébrica. Então, o denominador é uma expressão algébrica. Então, nós temos uma fração algébrica. Agora, imagine que o ônibus dessa situação acima gaste 12 horas. Né? Gaste 12 horas. Gaste 12 horas para fazer o percurso. Ou seja, x agora é igual a 12. Qual seria a sua velocidade média? Seria, 640 dividido por 12. E qual seria a velocidade média do carro? No lugar do x, a gente vai colocar 12, porque agora são x é igual a 12. São 12 horas. Seria 640 dividido por 12 menos 2. Qual dos dois veículos é mais veloz nesse percurso? Essas velocidades estariam compatíveis com a velocidade máxima permitida da estrada, que é 60 km por hora. A velocidade do ônibus, que nós vimos, então 640 dividido por 12, que dá 53,3 km por hora. Então, ele percorre 12 em 600 km por hora, 600 km, ele percorre 600 km em 12 horas, com a velocidade média de 53,3 km por hora. O carro vai percorrer, então, com 640 dividido por 12 menos 2, porque é x menos 2. Se são 12 horas, então x menos 2, 10. 640 dividido por 10, 64. E perguntou-se também
em relação ao limite da velocidade, que é 60 km por hora. Portanto, 60 km por hora, portanto, o carro tem uma velocidade maior. E o ônibus está abaixo, né? Então, isso que nós temos de frações algébricas. Que é cujo denominador, temos uma divisão de polinomes, cujo denominador, em que o quociente é o quociente de 2 polinômios, cujo denominador é uma expressão algébrica. Produtos notáveis. Produtos notáveis é quando a gente tem a multiplicação de dois termos semelhantes. E antes de pensar em produtos notáveis, que é a multiplicação, produtos notáveis nada mais é do que a multiplicação de dois termos semelhantes. Temos também quando o termo é ao quadrado, por exemplo, igual nós temos essa aqui. Vamos colocar essa daqui porque não precisa escrever, né? Nós temos assim, ax ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Aí nós temos termos com ao quadrado, né? Temos a expressão com o termo ao quadrado. Vou colocar aqui para vocês, ax ao quadrado mais, por exemplo, bx mais c. Essa daqui é uma equação do segundo grau. Por que ela é uma equação do segundo grau? Porque eu tenho um índice ao quadrado. Eu tenho um índice ao quadrado e não tenho nenhum índice maior do que essa potência aqui elevado a 2, né? A maior potência que eu tenho é o 2. Então, por isso que é uma equação do segundo grau. Uma equação do segundo grau. Por que é uma equação do segundo grau? Porque o meu maior índice é o 2. Por exemplo, se eu não tenho termo com x ao quadrado, eu tenho só assim, mais 3, por exemplo. 2x mais 1. Essa daqui, mais 3, perdão. Essa daqui é uma equação do primeiro grau. Porque o meu maior índice que eu tenho aqui, ou seja, minha maior potência, não aparece nada, então é 1. Agora, se eu tenho 2x ao cubo mais 2x ao quadrado mais x, por exemplo. Qual é o meu maior índice aqui? Qual é a minha maior potência? É o 3. Então, é uma equação do terceiro grau. É uma equação do terceiro grau. Se o meu maior índice qual é o maior índice? Ao quadrado. Então, a minha equação é do segundo grau. Só para vocês saberem a diferença de grau, tá? De expressões algébricas, de equações algébricas.
Então, é só você, se você quer saber qual é o grau, é só olhar quem é o maior potência. Então, continuando aqui, produtos notáveis, é a multiplicação de dois termos semelhantes. Ó, por exemplo, aqui, nós queremos saber a área dessa figura. A área dessa figura aqui. Sendo que os lados medem A mais B e o outro lado mede A mais B também. Então, eu tenho o quê? A mais B vezes A mais B. Ou seja, A mais B ao quadrado. Que eu posso fazer a multiplicação de A mais B vezes A mais B, que é primeiro termo com primeiro termo com segundo termo com primeiro termo, segundo termo com segundo. E teremos essa equação aqui. E teremos essa equação aqui. Aí, nessa equação, nós podemos fazer o quê? Juntar os termos iguais, né? Porque nós temos AB e AB. Ó, AB e AB. O outro é A ao quadrado e B ao quadrado, que nós não vamos juntar porque não tem termos iguais. Então, AB mais AB é o quê? Como se fosse x, vai ser mais x. AB mais AB, 2AB. Então, nós temos o quê? A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2AB. E isso nos remete aos produtos notáveis. Que é, ó, se eu tenho A mais B ao quadrado, o termo tá ao quadrado, eu tenho a seguinte regrinha, que eu tenho, ó, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. O primeiro pelo segundo. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Aqui eu tô até bem explicadinho, com as setinhas ao quadrado do primeiro. Primeiro termo é o A, o segundo termo aqui é o B. Então, o quadrado do primeiro, quadrado de A, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais 2 vezes AB, mais o quadrado do segundo, mais B ao quadrado. Aí tem a regrinha aqui embaixo, ó. Essa regrinha é importante, é interessante que vocês copiem também. O quadrado da soma de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o quadrado do primeiro mais 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Ó, aqui também, ó, x mais 3. Você pode fazer normalmente, como a gente fez ali em cima também, ó, x mais 3 vezes x mais 3. Pode pegar a setinha, o primeiro com segundo, segundo com primeiro, segundo com segundo. Vai dar a mesma coisa. Você vai chegar nesse daqui. Ou você pode seguir a regrinha, ó. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Ó, 2 vezes x vezes 3, 2 vezes 3, 6. Então, vai dar 6x.
x ao quadrado, x ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. Então, isso daí que é o produto notável. Nós podemos ter também para a diferença de dois termos, mas a fórmula é a mesma, tá? Quando ele está negativo no meio. Não é fórmula, é só você fazer as multiplicações, ó. Se você não quiser gravar essas regrinhas, você pode fazer assim, ó. Eu tenho a menos b ao quadrado, então é a menos b vezes a menos b. Ou seja, e a regrinha é quadrado da diferença de dois termos, é quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Nós temos também o produto pela soma de dois termos. Ó, soma de dois termos agora não é o quadrado. Porque nós temos dois termos diferentes. Eu tenho A mais B vezes A menos B. Então, só vai sobrar dois termos. A vezes A ao quadrado. A vezes menos B, menos AB. B vezes A, AB. B vezes B, B ao quadrado. Só que tá negativo, menos B ao quadrado. Então, eu tenho ó, A ao quadrado menos AB mais AB menos B ao quadrado. Então, esses dois termos que são iguais, com sinais contrários, cancela, não existe. Daria zero. Então, o que sobrou? A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, quando você tem essa multiplicação, o produto da soma pela diferença, ó, soma pela diferença. O produto da soma pela diferença. Teremos que é igual ao quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Mas se você efetua as multiplicações, você vai achar exatamente isso, ó. Então, não precisa ficar decorando cada termo, não. É bom que vocês copiem e saiba que existe realmente isso. E pode utilizar também na resolução dos exercícios, porque é até mais rápido que você ficar fazendo a multiplicação. Mas é bem simples, tem só que entender bem, tá? Qualquer dúvida vocês podem me enviar. E tenham uma boa semana e boa participação nas aulas. Abraços.